O Peregrino, de John Bunyan. Biografia do autor. Continuação. Corajosa como sua esposa depois se mostrou ser, ela, a princípio, antes de se sentir e compreender o nobre papel que seu marido foi chamado a cumprir pelo amor da verdade, juntou-se a outros para tentar persuadi-lo a se submeter, pelo menos um pouco, até que pudesse assegurar sua liberdade. Nós não temos dúvida de que foi assim e que no texto que segue parte do Advice to Sufferers, conselho aos que sofrem, faz alusão a isto. A esposa repousa em seu peito e diz: não se afaste. Se deixar isso acontecer, o que vou fazer? Tu disseste que me amas. Manifesta-o agora e me conceda este pequeno pedido. Não fique imóvel em tua integridade. Depois vêm as crianças que podem vir a viver na pobreza, a mendigar, serem negligenciadas pela necessidade de ter com o que alimentá-las, ter roupas e sustentá-las no futuro. Agora temos também os parentes e amigos e conhecidos. Alguns gritam, alguns choram, alguns discutem, alguns ameaçam, alguns prometem, alguns elogiam e alguns fazem de tudo para enganá-lo por um ato tão insensato, como causar seu exílio e trazer sua esposa e filhos à mendicância por tal coisa como religião. Há duras tentações. E duras o suficiente ele as achou, sem dúvida. Foi preciso mais coragem para combatê-los do que enfrentar todos os terrores da lei, e sim, até mesmo a própria morte. É notável o fato que a missão de Bunyan de ensinar e pregar o Cristo crucificado pelos pecadores dominou de tal forma sua mente que excluiu tudo o mais, pois no seu próprio registro de seus atos não achamos menção dos incidentes excitantes do tempo no qual viveu. Uma rebelião bem-sucedida, que terminou com a execução de um rei, aconteceu e ele próprio tomou parte por um tempo na tentativa de esmagá-la. O filho de um humilde cervejeiro forçou seu caminho até o governo do estado. Muitos nobres e bons homens sofreram na guilhotina. O filho do rei morto foi chamado para receber a coroa de seus pais e, entre aclamações, proclamou anistia para todas as ofensas políticas, salvo no caso daqueles que tinham uma parte no julgamento e execução de seu pai. Ele esqueceu sua promessa e derramou o sangue de muitos dos homens mais nobres, insultando até mesmo a poeira de homens ilustres, como se distinguiram na luta pela liberdade que precedeu a Commonwealth, e reestabeleceu os atos de perseguição de seus predecessores, somando a sua severidade e crueldade até que os dissidentes, de forma nacional de culto, sofreram por causa de sua consciência penalidades que só eram iguais em número e severidade àquelas dos tempos de Bloody Mary. Nota de rodapé: Bloody Mary. Mary I era rainha da Inglaterra e da Irlanda. Ela é lembrada por restaurar o catolicismo romano na Inglaterra. No processo, ela mandou matar quase 300 dissidentes queimados, o que lhe deu o apelido de Bloody Mary, Maria Sangrenta. E ainda assim, não ouvimos nada sobre isso da parte de Bunyan, a não ser que eles esmagaram sua liberdade para fazer a obra do mestre. Ele era verdadeiramente um evangelista, que não tinha tempo para nada depois de ser chamado para pregar, a não ser fosse através da língua ou da caneta, a tempo e fora de tempo, chamar os outros ao evangelho que fizera tanto por ele. O bem feito por uma natureza tão elevada como essa em promover a liberdade civil e religiosa não pode ser estimado. A liberdade civil é tão promovida pela vida e sofrimentos de um homem assim quanto o é a liberdade religiosa, pois é uma verdade ilustrada em todas as eras e em todos os países que um povo cristão deve ser e será livre. É igualmente verdade que nenhuma nação não religiosa pode desfrutar a verdadeira liberdade. De acordo com a tradição, a prisão a que John Bunyan foi confinado era uma estrutura antiga construída na ponte que cruza o Ouse. Era apoiada em um dos piers mais ou menos no meio da ponte, e como a ponte tinha cerca de 4 metros de largura, o tamanho das duas celas, uma das quais ocupada por Bunyan, devia ser pequeno. Havia 2 apartamentos acima do nível da estrada, que passava por baixo da porção maior da ponte por um arco. 120 anos depois, John Howard visitou as 3 prisões de Bedford e relatou que eram insalubres e imundas ao extremo, sem nenhuma tentativa para separar os sexos, ou os bons dos maus. Até mesmo na prisão do condado, o pátio para exercícios era o mesmo para devedores e assassinos. Nos seus 12 anos de prisão, há todos os indícios de que Bunyan teria sido um hóspede em mais de uma destas abomináveis prisões, se não de todas as 3, e sua forçada e constante associação com vagabundos de todas as classes.
lhe deram muita oportunidade de fazer o bem, do que sabemos, ele tirou toda a vantagem. Não é improvável, pela estima que todos tinham por ele e pelo interesse que mostravam por ele as autoridades e a pouca disciplina daqueles dias, que seu aprisionamento possa ter sido tão pouco enfadonho e desagradável quanto possível. Na época de sua prisão, sua esposa nobre e corajosa estava grávida. O choque foi tão grande que ela ficou de cama por um tempo muito doente, depois de sofrer um aborto espontâneo. Mesmo isso não destruiu sua coragem, embora o tenha emocionado muito. É confortador, mesmo depois de um lapso de mais de 200 anos, que ele tenha escapado de ser preso com correntes e de ser maltratado por carcereiros cruéis e desumanos e companheiros de cela igualmente cruéis. Muitos homens e mulheres de mente nobre, aprisionados por causa de sua consciência, registram tal tratamento nas prisões do período, que faziam até mesmo uma morte violenta parecer uma interrupção ou misericórdia a seu favor. Não lhe foram negadas oportunidades de ver sua família e seus amigos e de saber sobre seu bem-estar. Se era uma grande tarefa sofrer por amor a Cristo e pela cruz, de modo nobre diante dos homens, havia outra tarefa a qual nenhum bom homem pode esquivar-se, que é sustentar a sua família, e Bunyan o cumpria fazendo cadastros de sapato. Sem dúvida, muitos lojistas humildes de Bedford e muitos clientes humildes destes consideravam uma obrigação vendê-los e comprá-los pelo bem de seu bom vizinho, que tanto sofria por causa de seus serviços cristãos para com eles. Entre estas indulgências dadas a ele, lhe era permitido deixar a prisão às vezes e encontrar sua família e amigos, e em tais momentos costumava orar com eles e exortá-los a serem firmes na boa causa. Em uma ocasião foi até a Londres, e isto chegou aos ouvidos das autoridades, e eles ficaram tão irados que o carcereiro quase perdeu seu emprego por sua indulgência. Depois disto, seu aproveitamento de liberdade foi restrito, embora ainda pudesse encontrar sua família de vez em quando. As histórias a seguir são contadas a respeito de Bunyan e seu carcereiro. Abre aspas. Sendo bem conhecido de alguns de seus perseguidores em Londres, que ele estava frequentemente fora da prisão, enviaram um oficial para falar com o carcereiro sobre a questão e para descobrir ele precisava chegar lá no meio da noite. Bunyan estava em casa com sua família, mas tão inquieto que não conseguia dormir. Então informou sua esposa que, embora o carcereiro tivesse lhe permitido ficar até de manhã, ele devia retornar imediatamente. Assim o fez e o carcereiro o culpou por vir numa hora tão ruim. De manhã cedo, o mensageiro chegou e, interrogando o carcereiro, disse: Estão todos os prisioneiros a salvo? Sim. John Bunyan está seguro? Sim. Deixe-me vê-lo. Ele foi chamado, apareceu e tudo ficou bem. Depois que o mensageiro se foi, o carcereiro, chamando Bunyan, disse: Bem, você pode sair de novo quando achar adequado, pois sabe quando retornar melhor do que eu posso lhe dizer. Quando a perseguição ficou desenfreada contra seus irmãos ao redor de Bedford, seus pensamentos eram levados de seus próprios sofrimentos para os dos outros. Havia frequentemente até 60 pessoas na prisão junto com ele, por causa de suas consciências, tanto ministros quanto ouvintes da palavra. Seu próprio peso era aliviado ao ajudar os fracos e mais tímidos entre eles a suportar os seus. O roubo e o saque dos ricos e pobres eram a ordem do dia em nome das coletas impostas por desobediência. Até que o reino do terror ficou tão cruel que quando Fleckman, de cuja influência vil já citamos aqui, chamou os bandos treinados para assisti-lo no trabalho de sequestrar, os negociantes, artesãos, trabalhadores e servos que tinham deixado a cidade ou se esconderam para evitar sua convocação, a cidade estava tão magra de pessoas que parecia mais uma vila do que uma sociedade. As lojas normalmente estavam fechadas e pareciam um lugar visitado por uma peste, onde normalmente se escreve sobre as portas: Senhor, tem misericórdia de nós. Além de Fleckman, um juiz de paz local, o Sr. Foster fez-se notável por sua extorsão cruel, ao aplicar tais leis aviltantes que não precisava de ajuda de seus instrumentos no quesito crueldade. Nos casos onde as multas não eram imediatamente pagas quando exigido, elas eram dobradas e, não havendo pagamento, tudo que a pessoa possuía era tomada, mesmo nos casos em que seu valor excedia em muito o da multa. Certo Sr. Arthur foi privado de seus bens e perguntou a Foster se seus filhos iriam passar fome. A resposta brutal foi que, enquanto ele fosse um rebelde, seus filhos passariam fome, acrescentando que quando todos os bens dos que se encontrava para cultuar fossem tomadas, ele encheria as prisões com seus corpos. Alguns atos assustadores em nome da lei algumas vezes criavam vida com um toque de humor, como testemunha o seguinte: enquanto Batson e outros oficiais estavam tentando invadir uma casa de bebidas, um grande número de todo tipo de pessoas estava reunido com eles, expressando sua indignação por tentar isto contra Bardolph, o fazedor de malte, que a cidade toda conhecia como um homem justo e inofensivo.
e as pessoas comuns colocaram um rabo de bezerro nas suas costas, zombando dele com gritos e vaios. Ele foi embora sem causar qualquer infortúnio ali. Um dos primeiros a sofrer com multas e embargos em Bedford foi o Sr. Roughead, um leal amigo que apoiava Bunyan. Ele tinha sido multado em 3 libras e eles levaram 2 árvores. Ele era provavelmente um construtor, que valiam 7 libras. Tal tipo de extorsão branda era muito incomum, pois eles normalmente levavam tudo. O crime era não por ir aos cultos, mas por não ir à igreja. O pecado da omissão era tão severamente punido quanto o pecado cometido. Como os informantes eram normalmente homens sem caráter, o número daqueles que sofriam sendo inocentes era muito grande, pois eles sabiam que seus superiores os apoiariam em tudo que fizessem. De fato, quando o sentimento público se levantou contra as crueldades praticadas, os juízes publicaram um folheto em 1670, justificando tudo o que fizeram como sendo de acordo com a lei. É terrível considerar que tais cenas como estas estavam sendo executadas por toda a Inglaterra e que, mesmo horrores piores, eram ainda mais desenfreados na Escócia, onde o assassinato e morte pela lei eram mais comuns e as pessoas fugiam de suas casas para escapar da morte, indo para florestas, montanhas e pântanos de sua maltratada terra. A perseguição na Escócia se tornou tão cruel e incansável que o povo, tiranizado pelo único crime de adorar a Deus de acordo com a sua consciência, por fim pegou em armas para sua defesa, promovendo uma guerra desesperada e sangrenta contra seus inimigos, e quando suas paixões foram liberadas, alguns dos mais desesperados entre eles não temeram cometer assassinato quando perseguidores famosos caíram em suas mãos. Calcula-se que na Inglaterra não menos que entre 8 e 9 mil pessoas tenham morrido na prisão durante o reinado de Charles II, o feliz monarca, como era chamado. Certamente sua felicidade deve ter sido da mesma natureza que a de Nero quando Roma estava em chamas. O rei, voluptuoso, cômico e sem coração, não ignorava o que estava sendo feito em seu nome. Enquanto isso, desperdiçava seu tempo entre cortesãos e cortesãs, conseguindo até mesmo escarnecer da morte e dos sofrimentos de homens inocentes e tementes a Deus, cuja integridade e princípios elevados deviam tê-los feitos tão valorosos para ele quanto os defensores de sua coroa. Estes eram mais valiosos do que os cortesãos que buscavam seu próprio bem e o ajudaram nas más decisões que o levaram a uma morte prematura e não lamentada. Um vagabundo e bêbado que jurava em falso, informante profissional chamado Tipler, artesão que fazia papel, acusou John James, o pastor da Igreja Batista em Whitechapel, de pronunciar palavras de traição em um sermão. Não obstante as várias testemunhas confiáveis que estavam na igreja afirmando que tais palavras não foram ditas por Tipler, admitiu que quando foram ditas ele não estava dentro da igreja, mas do lado de fora. O Sr. James foi condenado à forca. Sua esposa, em desespero, depois de muita dificuldade, conseguiu chegar à presença do rei e implorou a misericórdia, quando o monarca sem coração zombava da esposa infeliz e abalada e replicou: o Sr. James, ele é um doce cavalheiro. Na manhã seguinte, ela se apresentou e caiu aos seus pés novamente, buscando sua misericórdia. Ele a desprezou, dizendo: John James, aquele tratante, que seja enforcado, sim, que seja enforcado. E assim foi feito, numa forca erigida em frente à sua própria igreja. Por ocasião da coroação do rei, em 23 de abril de 1661, ele ordenou a libertação de muitos prisioneiros de certa categoria e entre esses estavam Bunyan e seus companheiros, que sofriam pela mesma razão e foram incluídos. A proclamação permitiu 12 meses para o processo de perdão. Este era um processo que muitos amigos dos sofredores não podiam pagar e tinham o desgosto de ver que milhares de embusteiros e vagabundos estavam sendo postos em liberdade sem ter que cumprir o processo de perdão. As sessões aconteceram em Bedford em agosto do mesmo ano e Bunyan decidiu pedir aos juízes sua liberdade. Como não teve permissão de aparecer e apelar em pessoas diante deles, confiou esta petição à sua corajosa e nobre esposa. Ela já tinha ido a Londres com uma petição na Casa dos Lordes. Nota de rodapé. A Casa dos Lordes é a segunda casa do Parlamento do Reino Unido. No passado, os membros tinham seu direito garantido hereditariamente, mas agora são indicados. Fim da nota de rodapé. Casa dos Lordes, que foi apresentada através do Lord Berkwood, que depois de conferenciar com vários de seus irmãos sobre o assunto, disse que não podiam interferir, pois o rei tinha dado o poder de libertar seu marido aos juízes. É de se lamentar que nenhum dos primeiros biógrafos de Bunyan nos fale nada sobre essa mulher notável. Depois da primeira semana de sua prisão, sua coragem e resignação foram um grande conforto e encorajamento para ele. Depois de aparecer 2 vezes diante deles, ela foi mais uma outra vez e, dirigindo seu famoso Sir Matthew Hale, falou: Senhor,
eu ouso vir outra vez a vossa excelência para saber o que será feito de meu marido. Ao que o juiz rei o colocou: mulher, eu falei antes que não podia lhe fazer nenhum bem, porque eles disseram que esta condenação do seu marido, determinada nas sessões, seria algo que deve ser feito e eu não posso desfazer isso. Portanto, não posso lhe ajudar. Meu senhor, ela replicou, ele está preso injustamente. Eles o pegaram antes que houvesse qualquer proclamação a respeito das reuniões. O indiciamento também foi falso. Além disso, eles nunca lhe perguntaram se era culpado ou não, nem ele confessou o indiciamento. Aqui um dos juízes disse, meu senhor, ele foi condenado justamente. Isso é falso, ela disse, pois quando perguntaram a ele, você confessa o crime pelo qual foi indiciado? Nunca perguntaram. Ele apenas disse que havia estado em vários encontros, nos quais eles estavam pregando a palavra e orando e que tinha a presença de Deus entre eles. Neste ponto, o juiz Twisdon respondeu com muita raiva. Você pensa que podemos fazer o que queremos? Seu marido é um transgressor da lei e foi condenado pela lei. Depois disso, o juiz Hale pediu o livro dos registros. O juiz Chester falou, meu senhor, ele foi condenado justamente. Isso é falso, disse ela. Foi apenas um discurso de palavras que eles tomaram por uma condenação, como já ouviram. Mas está registrado, disse o juiz Chester, como se tivesse que necessariamente ser verdade, uma vez que estava registrado. Com tais palavras, eles frequentemente tentavam fechar sua boca, sem ter outro argumento para convencê-la além de está registrado, está registrado. Quando ela contou a Bunyan sobre sua visita a Londres e o que o Lord Berkwood disse-lhe a respeito do poder dos juízes, estes nada disseram. Somente o juiz Chester disse, meu senhor, ele é um sujeito pernicioso, não há nenhum outro assim no país. Mas o que me diz, senhora? Chester disse, dirigindo-se a ela. Seu marido vai deixar de pregar? Se ele o fizer, então que vão buscá-lo. Meu senhor, ela disse, ele não ousa deixar de pregar enquanto puder falar. Vejam isso, disse o juiz Twisden. O que mais devemos falar sobre tal sujeito? Ele pode fazer o que quiser, ele é um infrator da paz. Mais uma vez ela disse que ele desejava viver em paz e seguir sua profissão para que pudesse manter sua família. E, além do mais, meu senhor, eu tenho 5 filhos pequenos que não podem sustentar, uma das quais é cega, e não temos do que viver a não ser da caridade de boas pessoas. Vocês têm 5 filhos? Disse o juiz Hale. Você é muito jovem para ter 5 filhos. Meu senhor, ela respondeu, eu sou a madrasta deles, pois só me casei com ele há 2 anos. De fato, estava grávida quando meu marido foi preso pela primeira vez, mas sendo jovem e não acostumada com tais coisas, eu fiquei chocado com as notícias e entrei em trabalho de parto. Assim continuei por 8 dias e então tive o bebê, mas ele não resistiu. Ao que ele, olhando muito gravemente para a questão, disse, pobre mulher. Mas o juiz Twisdell disse-lhe que ela fizera da pobreza seu manto e que, além de tudo, ele entendia que eu, Bunyan, era sustentado melhor viajando para cima e para baixo no país do que através de minha profissão. Qual é a profissão dele? Disse o juiz Hale. Então alguns dos companheiros que estavam ali disseram, um funileiro, meu senhor. Sim, ela disse, e porque é funileiro e um pobre homem, portanto é desprezado, não consegue obter justiça. Então o juiz Hale respondeu muito mansamente, dizendo, eu lhe digo, mulher, vendo que é assim, que eles tomaram o que seu marido disse por uma condenação. Você deve tentar uma audiência com o rei ou tentar o processo de perdão, ou conseguir um reescrito de revisão do processo. Mas quando o juiz Chester ouviu dar esse conselho, especialmente, como ela supôs, porque ele falou sobre um reescrito de revisão do processo, ele se encolerizou e pareceu muito ofendido, dizendo, meu senhor, ele pregará e fará o que lhe apraz. Ele não pregou nada a não ser a palavra de Deus, respondeu ela. Ele pregou a palavra de Deus, disse Twisden, com o que ela pensou que ele fosse bater nela. Ele anda para cima e para baixo e faz o mal. Não, meu senhor, disse ela, não é assim. Deus é o dono dele e tem feito muito bem através dele. Deus, disse Twisden, sua doutrina é a doutrina do diabo. Meu senhor, disse Twisden ao juiz Hale, não se incomode com ela, mas mande embora. Então disse o juiz Hale, eu sinto muito, mulher, que não possa lhe ajudar. Você deve fazer uma das 3 coisas que já falamos, a saber, tentar uma audiência com o rei, ou tentar o processo de perdão, ou conseguir um reescrito de revisão do processo. Mas um reescrito de revisão do processo será o mais barato. Mais uma vez, Chester pareceu ficar irado diante disso e, tirando seu chapéu, como ela pensou, coçou sua cabeça de raiva. Mas quando eu vi, ela disse, que não iam mandar buscar meu marido, embora desejasse que eles o fizessem, para que ele pudesse falar por si mesmo,
dizendo-lhes que ele lhes poderia dar mais satisfação do que eu no que exigia deles, como muitas outras coisas que agora eu me esqueço, só me lembro disso, que estava um pouco temerosa de entrar no salão, mas antes de sair não resisti e caí em prantos, não porque fossem tão duros de coração comigo e meu marido, mas por pensar que tristes relatos tais perseguidores terão que dar na vinda do Senhor, onde terão que responder por todas as coisas que fizeram, sejam boas, sejam más. E assim, ela disse com um toque de sarcasmo, apesar de sua grande tristeza e perturbação, eu parti, o livro dos registros foi trazido, mas o que eles disseram ou fizeram com ele eu não sei, nem ouvi de nenhum deles. Esta jovem esposa simples e corajosa sentiu que ela não pôde mover seus sentimentos. O livro dos registros seria de pouca ajuda. Quantos milhares desde aquele dia têm lido esta narrativa amorosa da devoção feminina devem ser gratos por aquele Pobre Mulher, de Sir Matthew Hale, mesmo quando o culpam por permitir a oposição de seus irmãos mais rudes do banco, que cancelaram sua evidente simpatia e desejo de ajudá-la. Não podia este bom homem pensar que o humilde funileiro, através da narrativa desta cena, faria seu nome, renomado como é por sabedoria e bondade, conhecido de milhares que de outra forma podem nunca ouvir falar dele. Quanto aos juízes Twisden e Chester, eles asseguraram a imortalidade, mas por seu tratamento duro e sem sentimentos para com esta pobre mulher indefesa, não teriam ouvido falar em seus nomes por uma geração após sua morte. Se fosse dado a conhecer aos homens o que acontece aqui embaixo, seus espíritos estariam atormentados com o pensamento como poderiam ter ganhado tão facilmente a aprovação de futuras gerações. Quão pouco poderiam eles, e até mesmo o juiz Hale, com seu coração grande e conhecimento maior, ter imaginado que, quando a frágil mulher começou a chorar, ela pensava neles e na sua aparição diante do grande juiz de todos, para responder por tais pecados e atos vis que estavam cometendo. Seria difícil, pensamos, encontrar, seja na ficção ou na história, uma narrativa tão tocante quanto esta. A mulher simples, jovem, frágil e corajosa como um leão, porque a segurança de seu marido estava em jogo, o tratamento brutal que recebeu por parte de juízes Twisden e Chester e a simpatia de Hale, que desejou, mas não teve coragem de ajudá-la. Seu rompante de sentimentos pelos severos juízes, que fizeram tão pouco por ela quanto podiam ter feito tanto. Ao pensar no dia em que estiverem diante do juiz de todos, mais distante dele do que ela estava deles, e sua falta de fé no livro de registros, o qual ela via que falhou na tentativa de alcançar seus corações, de formar um quadro de insuperável interesse, que até mesmo o apelo de Jeanne Deans em favor de sua irmã diante da própria realeza nas mãos do grande mestre da ficção não consegue alcançar. Parecia então para Bunyan que ele tinha pouca esperança na clemência dos homens e, como o exílio ou a morte pareceu ser sua porção, resignou-se com toda a sua coragem para preparar-se de corpo e alma para a segunda opção. Ele diz: uma vez eu fiquei numa condição muito triste e deprimida por muitas semanas. Isso pesou muito sobre o meu espírito, pois o meu aprisionamento poderia terminar nas galés, pelo que eu sabia. Portanto, quando comecei a pensar, isto era uma grande verdade para mim. Pensei comigo mesmo que na condição em que agora me encontrava, eu não estava pronto para morrer e nem achei que pudesse se de fato fosse chamado. Além do mais, pensei ainda, deveria rascunhar um meio de subir as escadas, embora eu, com tremores e outros sintomas como desmaios, estivesse dando oportunidade ao inimigo de envergonhar os caminhos de Deus e seu povo por minha timidez. Isso, portanto, trouxe grande peso sobre mim, pois pensei que eu estava envergonhado de morrer com o rosto pálido e joelhos vacilantes por uma causa como esta. Assim, orei a Deus para que Ele me confortasse e me fortalecesse para fazer e sofrer tudo pelo que Ele me chamara. Ainda assim, o conforto não veio e continuou escondido. Também eu, nesse tempo, estava tão possuído pelo pensamento da morte que frequentemente era como se estivesse na escada com uma corda no meu pescoço. Somente isto servia como um pequeno encorajamento para mim. Pensava que assim teria a oportunidade de dizer minhas últimas palavras para uma multidão de pessoas que achava que viria me ver morrer. E pensei, se for assim, se Deus converter uma só alma por minhas últimas palavras, não considerarei minha vida como desperdiçada nem perdida. Ainda assim, o tentador me seguiu com estas perguntas. Mas por onde você vai quando morrer? O que será de você? Que evidência há para você do céu e da glória ou de uma herança entre aqueles que foram santificados?
Assim, fui jogado por esses pensamentos de um lado para o outro por muitas semanas e não sabia o que fazer. Enfim, esta consideração veio a mim que era pela palavra e a maneira de Deus que eu estava nesta condição, portanto, e eu estava disposto a não recuar nem um centímetro nela. Eu também pensei que Deus podia escolher se Ele me daria conforto ou não na hora da morte, mas não podia. Portanto, escolher se reteria minha profissão ou não estava cativo, mas Ele era livre. Sim, era minha obrigação cumprir sua palavra. Olhar se Ele por mim ou não, ou se Ele me salvasse no final. Agora meu coração estava cheio de conforto, pois esperava que fosse sincero. Sou confortado cada vez que penso nele e espero e bendigo a Deus para sempre pelo ensino que me deu através desta provação. Bunyan tinha chegado até aqui e, através de muito sofrimento, tinha sido purificado e preparado para o sacrifício, se assim fosse. Mas Deus apenas o tinha até agora levado ao início de sua carreira. O que vinha a seguir seria para glorificar o seu santo nome entre as futuras gerações. O humilde funileiro, que era considerado um sujeito desagradável e tratado como um vagabundo e tratante por aqueles que tinham autoridade sobre ele, era um dos instrumentos escolhidos de Deus. Sim, um daqueles que só surgem entre longos intervalos, dos quais a terra não é digna. Nós soubemos por uma testemunha ocular como ele passava seu tempo na prisão. Charles Dow, que fez muito por nós, preservando muitos incidentes em sua vida que de outra forma não conheceríamos, nos conta. Foi-lhe fazendo uma visita na prisão que o vi pela primeira vez, e devo confessar que não pude deixar de ver nele um homem de excelente espírito, zeloso pela honra de seu mestre e que alegremente deixava toda a sua preocupação à disposição de Deus. Quando eu estive lá, há cerca de 60 dissidentes, além dele, presos um pouco antes de um encontro religioso em Cawstow, no condado de Bedford, além de 2 famosos ministros dissidentes, o Sr. Wheeler e o Sr. Dunn, sendo ambos bem conhecidos em Bedfordshire, embora já tenham morrido há tempos. Portanto, por causa disso, a prisão estava lotada de fato. Ainda assim, no meio de toda aquela correria acarretada por tantos recém-chegados, ouvi o Sr. Bunyan pregar e orar com aquele poderoso espírito de fé e absoluta certeza da ajuda divina que me fez ficar de pé, maravilhado. Nem ele, enquanto estava na prisão, passou seu tempo de modo descuidado e indolente, pois fui testemunha de que suas próprias mãos ministraram as necessidades deles e de suas famílias, fazendo centenas de dúzias de longos cadastros para preencher seu tempo vago, o que ele aprendeu a fazer para este propósito, uma vez que tinha sido preso. Lá também eu pesquisei sua biblioteca, a menor, mas ainda assim a melhor que já vi, a Bíblia e o Livro dos Mártires. Durante o seu aprisionamento, já que citei sua biblioteca, ele escreveu vários tratados excelentes e úteis, particularmente The Holy City, a Cidade Santa, Christian Behavior, Comportamento Cristão, The Resurrection of the Dead, A Ressurreição dos Mortos, e Grace Abounding do The Chief of Sinners, mais conhecido como Graça Abundante. E o mais notável de todos estes, ele escreveu a primeira parte de O Peregrino, e Charles Dow nos conta que ouviu da boca do próprio Bunyan. Mas como a introdução já deixa claro, assim como a introdução da segunda parte prova que foi produzida depois que ele foi posto em liberdade. Nós não vamos acumular evidências sobre um assunto que é uma dúvida do passado. Por ocasião da visita de Charles Dow a Bunyan na prisão em 1665, The Holy City, or The New Jerusalem, a Cidade Santa ou Nova Jerusalém, já estava escrito e era um tratado notável, sendo as circunstâncias que levaram a sua produção tão interessantes e características. Nós damos o relato da origem do texto, simplesmente mencionando de antemão que a parte principal dele foi pregada aos seus companheiros de prisão num domingo em particular. Esta produção notável sobre um assunto tão bem calculado para mostrar seus poderes peculiares é talvez o segundo mais interessante, ficando atrás apenas de O Peregrino, junto com Graça Abundante. Tem 4 dedicatórias. Primeiro, aos devotos. Embora os homens deste mundo, tendo a visão deste livro, não apenas zombarão, mas rirão todos juntos ao considerar que alguém tão vil, desprezível e sem consideração como eu possa se ocupar desta forma, se metendo com a exposição de uma escritura tão dura e complicada como a que acham aqui, neste pequeno livro. Ainda assim, estes se lembrem que Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e o que nada é para reduzir a nada o que é. 1 Coríntios 1, 26 a 29.
Considere também que desde o passado tem sido seu prazer esconder estas coisas dos sábios e prudentes e revelá-las às crianças. Depois segue-se um relato muito interessante das circunstâncias que levaram à produção desse texto. Num certo domingo, estando junto com meus irmãos em nossa cela, eles esperavam que, de acordo com o nosso costume, algo fosse dito sobre a palavra para a nossa edificação mútua. Por fim, eu pus meus olhos sobre esta profecia, quando, depois de considerar um pouco, pensei ter percebido algo daquele jaspe em cuja luz encontrei a cidade santa descendo. Por esta razão, tendo um pequeno vislumbre de lá e desejando ver o que havia dentro da cidade, eu, com alguns gemidos, completei minha meditação ao Senhor Jesus Cristo com uma bênção, que ele imediatamente concedeu e, me ajudando a sentar-me com meus irmãos, todos comemos e ficamos satisfeitos. E vejam que, enquanto eu estava distribuindo, ele aumentou tanto na minha mão que das sobras que deixamos, depois todos jantamos e eu juntei esta cesta cheia. Por isso eu me dediquei a uma busca mais apurada, através da oração frequente, primeiro com fatos, depois com explicações, depois os fatos de novo e assim terminei. Segundo, aos eruditos. Senhores, eu suponho que em sua leitura deste discurso serão capazes de me culpar por duas coisas. Primeiro, porque eu não embelezei meu assunto com pureza de linguagem como vocês poderiam desejar. Segundo, porque eu não lhes dei, nas linhas ou nas margens, uma nuvem de testemunhas do país instruídos, que, de acordo com a sua sabedoria, possivelmente lidaram com estas questões antes de mim. A razão pela qual me acham vazio de linguagem dos instruídos, quero dizer daquelas frases e palavras que os outros usam, é porque não as tenho nem as li. Se não fosse pela Bíblia, eu não só não teria feito esse trabalho, mas nada mais. Eu honro os devotos como cristãos, mas prefiro a Bíblia antes deles, e tendo-a ainda comigo, me considero melhor equipado do que se estivesse sem ela e com as bibliotecas das duas universidades. Além disso, eu prefiro beber água da minha própria cisterna, a qual Deus fez pela sua evidência de sua palavra e espírito, nos quais ouso ter coragem. Sendo assim, vendo que estou sem essas linhas treinadas, mas ainda bem equipado com a palavra de Deus, quer dizer, a Bíblia, eu me contento com o que provei até hoje e colocando-o adiante de seus olhos. Eu suplico, leiam e retenham, senhores, o que gostarem mais, e o que não gostarem, deixe para trás. Terceira dedicatória aos críticos. Meu livro é tanto para vocês quanto o joalheiro faz suas joias para o focinho da porca. E por último, a mãe das prostitutas. Senhora, aqui não há pintura para adornar a tua face enrugada, nem muleta para sustentar o teu reino vacilante de Roma, mas um presságio certo da tua queda final. Pode cheirá-lo, mas não irá prová-lo. Eu conheço o teu olho libertino e todos os teus efeminados filhos mal educados que estão sobrepostos em teu colo e encantados com as tuas fornicações, e que clamarão diante de um prato tão simples. Ó, fungarão e dirão, desprezível. Esta é uma amostra suficiente do frutífero e maravilhoso intelecto que logo produziria o peregrino e o colocaria entre os imortais, aquele grupo seleto que inclui apenas alguns nomes, que são sóis no firmamento dos gênios, e todos os outros são estrelas menores, cujo brilho é apenas a luz refletida de sua glória. Nota de rodapé. O texto bíblico sobre a mãe das prostitutas maravilhosamente retratado nesta obra é encontrado em Apocalipse, capítulo 21, versículos 10 a 27.